Saudamos os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Senhor, nos colocamos agora diante de Ti para Te adorar. Sabemos que Tu és um Deus santo, por isso nos colocamos diante do Teu altar, como aqueles que foram resgatados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo, para Te louvar e Te adorar. Aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Toma-nos nas Tuas mãos, Senhor, e que o nosso culto seja agradável a Ti, Deus meu e Salvador meu. Abençoa todos que irão participar e que irão assistir. Em o nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue,
a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Boa noite, irmãos. Vamos agora para o momento da intercessão, né? Nesse momento é necessário uma coisa muito importante, que você creia que Deus está ouvindo, que Deus está atento à sua voz, que Deus sabe e está ciente de tudo que você precisa e está passando, e que no momento certo Ele vai agir, porque acima de tudo Ele quer o seu bem. Creia firme nessa fé, né? E a oração com certeza chegará ao céu. Então vamos orar. Ó Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos cultuando e adorando o seu santo nome. Ó Deus, abençoa nesse momento a igreja, os presbíteros, o pastor, os diáconos. Esteja abençoando, Senhor, as famílias da igreja, também as famílias que porventura estejam assistindo a esse culto. Ó Pai, abençoa o teu povo, as pessoas que precisam de uma porta de emprego, que precisam de uma ajuda no sustento do seu lar. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão doentes, essa doença que tem criado tanto transtorno, criado tanta angústia nos corações. Ó Pai, o Senhor observa tudo, o Senhor está atento a tudo e o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes nem sequer percebemos, mas se não fosse o seu cuidado, não fosse a sua misericórdia, a coisa poderia estar muito mais pior. Ó Pai, abençoa, Senhor, as pessoas que tiveram perdas de parentes em sua família. Ó Pai, esteja consolando essas pessoas, esteja dando refrigério para esses corações e que eles possam ter forças e fé de estar prosseguindo, Senhor, firmes, sem perder a fé em Ti, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te servem. Santo Deus, obrigado pelas pessoas que têm melhorado também. O Senhor está atento a tudo, o Senhor sabe como agir em cada um. Esteja nos perdoando as nossas falhas, nossos pecados, porque somos falhos. Mas nunca deixamos de crer num Deus que supre, num Deus que presente, num Deus que nos dá força no momento certo. E é nessa fé, Senhor, que nós oramos por todos esses pedidos, certo da sua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Vamos começar o nosso louvor de hoje, mas primeiramente estarei lendo a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmos 92, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos juntos mais uma vez para louvarmos ao nosso Deus. Vamos orar para iniciar os louvores desta noite. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, ó Senhor, graças damos pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante de Ti,
prestando esse culto de louvor e adoração, Santo Deus. Senhor, nós rogamos a Ti que as nossas orações, as nossas petições, os nossos louvores cheguem até Teu trono de glória, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor receba-nos e estejas, Pai, derramando bênçãos sobre cada lar, sobre cada irmão, cada irmã, ó Pai, que está participando, que está assistindo este culto, ó Pai. E que a Tua palavra, Senhor Deus, que será ministrada, fale aos nossos corações, Senhor Deus. Nós oramos em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos louvar ao Senhor, irmãos, com o cântico Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Vamos continuar louvando, irmãos, com o cântico Eu Te Busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou Te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor,
vamos louvar ao Senhor, reconhecendo a soberania do nosso Deus, que Ele está no controle de tudo. O cântico é: Tu és soberano. Amados irmãos, hoje vamos estudar o texto de Jesus lá no Getsemane, que está registrado lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, dos versos 32 a 42, que diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali, chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, porque pedia ao Pai para que, se possível, lhe poupasse aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar comigo 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e lhes disse: Ainda dormis? Repousai. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos, eis que o traidor se aproxima. Meus amados irmãos, esse texto é narrado nos últimos momentos antes de Jesus ser entregue nas mãos dos homens, quando Jesus vai ser crucificado na cruz do Calvário por causa dos meus, por causa dos nossos pecados. E num momento ainda em que Jesus está se preparando, diz aqui o texto da palavra de Deus que eles foram para um lugar. E nesse lugar, que no texto lá de Lucas e Mateus, que também é registrado, certamente fala que lá era o Monte das Oliveiras, um jardim, um pomar, um lugar onde havia um momento de bastante refrigério gostoso.
mas era um momento difícil para Jesus. E nós vamos entender por quê. E Jesus, então, indo para esse lugar, diz que ele foi com os seus discípulos. E aqui eu queria já registrar isto, que Jesus foi para este lugar e foi com os seus discípulos. O que nós podemos ver? Que desde já Jesus procurou apoio, a companhia, o consolo dos seus discípulos. E então ele queria estar com os seus discípulos, que os seus discípulos também compartilhassem com eles. Mas tem também uma coisa especial aqui. Diz que Jesus, depois de alguns momentos, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Então fico pensando, Pedro, Tiago e João naquele momento, com Jesus, Jesus com eles, e nós vemos que momentos onde Jesus está com os seus discípulos, e especialmente com Pedro, Tiago e João. E já começa a registrar como é que estava Jesus. E diz que ele estava apavorado, cheio de pavor, e com o seu coração angustiado. Então, meus amados, nós podemos ver que para Jesus enfrentar este momento, quando ele vai buscar a direção do Pai, ele busca também a companhia, o amparo, a caminhada junto dos seus discípulos. E veja que importante, meus amados irmãos, quando Jesus nos deixou uma responsabilidade, ele disse assim: eis que estou convosco sempre. Ide, portanto, e fazer discípulos em todas as nações. Então, Jesus quer agora a nossa companhia, quer a nossa vida, para sermos aqueles mensageiros da palavra, aqueles que levam a mensagem de salvação. E diz o texto da palavra de Deus que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para estar participando desse momento mais íntimo. Eu e vocês somos privilegiados por participarmos de momentos íntimos com o Senhor. E diz aqui o texto que Jesus começa a abrir o seu coração e dizer assim: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então, ele está buscando a companhia dos seus discípulos e diz assim: ficai aqui comigo, orai, vigiai, porque eu estou profundamente triste. Eu fico pensando, meus amados, que privilégio tinham aqueles homens naquele momento. Que privilégio nós temos de estar na companhia de Jesus e sermos aqueles que levam a mensagem de salvação e de vida eterna. E aqui o texto diz que ele então, adiantando-se um pouco, ele começou a orar, e ele disse assim, ao prostrar-se em terra, diz que ele orava, se possível, que passasse daquele momento, se possível, com aquele cálice, aquele momento difícil que ele teria que enfrentar. Se possível, Pai, passa de mim este cálice. Meus amados irmãos, aqui nós vemos Jesus na sua humanidade e no seu coração se derramando diante de Deus. E diz que ele estava num momento tão profundo de angústia e de sofrimento, que diz que ele, ao transpirar, ele transpirava gotas de sangue. Isso está lá em Lucas 22, nos versículos 43 e 44, que é o texto paralelo a este. Então nós podemos ver, meus amados irmãos, que Jesus foi buscar a direção do Pai, mas ele queria também a companhia dos discípulos. Ficai aqui comigo, vigiai aqui comigo. Então, meus amados, vejam que interessante este exemplo dado por Jesus, dele desejar o amparo dos seus discípulos. E ele pede: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porém, ele diz: contudo,
contudo, que não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha, meus amados irmãos, a submissão de Jesus ao Pai, para que eu e você pudéssemos ser resgatados das trevas, para que eu e você pudéssemos participar do seu reino e sermos chamados de filhos de Deus. Por isso ele dizer que se cumpra a tua vontade e não a minha. O que isso quer nos dizer? Que Jesus se submeteu totalmente à vontade de Deus, ao projeto, ao plano de Deus, para salvar a mim e a você. Aquele que não tinha pecados iria assumir os seus pecados, para que nós pudéssemos nos tornar, através da fé em Jesus Cristo, filhos de Deus. Meus amados, que momento Jesus estava passando por mim e por você. E ele falou: Pai, que seja feita a tua vontade. Aqui nós já temos que começar a pensar em frases que ouvimos: eu não aceito isto, eu não aceito aquilo. Por que Deus deixou acontecer isso ou Deus deixou acontecer aquilo? Eu repreendo, eu faço uma série de coisas. E Jesus fala: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Os irmãos, se lerem em seguida, vão ver que Jesus vai ser preso. Judas traiu Jesus e ele então estava para ser preso por alguns soldados. E nós conhecemos o texto onde Simão Pedro, que foi convidado naquele momento do Getsemane para vigiar com Jesus, na hora em que Jesus é preso, ele desembainha a sua espada e quer defender Jesus. E até faz um ferimento num soldado que estava prendendo Jesus. E Jesus o repreende dizendo: você não sabe que se eu quisesse eu rogaria ao meu Pai, ele mandaria uma legião de anjos para me proteger e para me salvar? Aqueles que lutam com a espada perecerão. Então, meus amados irmãos, Jesus tinha autoridade, mas ele se submeteu à vontade do Pai. A vontade do Pai. Vejam, meus amados irmãos, contudo, que seja feita a tua vontade, e não o que eu quero, mas o que tu queres. Então, meus amados irmãos, Jesus se submeteu totalmente ao Pai. Mesmo ele buscando a direção de Deus, mesmo buscando Deus em outros momentos de oração, como em multiplicação dos pães e dos peixes, em momentos que ele busca a direção de Deus, em tudo o Pai estava com ele e disse: esse é o meu Filho amado, em quem sinto alegria, sinto prazer. E esse Jesus se submete à vontade do Pai. E é interessante que nós oramos no Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E muitas vezes nós não aceitamos a vontade de Deus. Já vi pessoas se revoltarem contra Deus. Já vi pessoas falarem: por que Deus deixou de fazer isto ou aquilo? Por que Deus permitiu? E Jesus se coloca: Pai, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Agora, sabe, meus amados irmãos, eu queria dizer o seguinte: desde o princípio, Jesus pediu a companhia, pediu a presença dos discípulos. Mas depois desse momento difícil, que ele se sentia num momento tão duro que ele teria que passar, onde ele busca a direção de Deus, mas também a companhia, o amparo dos seus discípulos, vejam o que acontece. Diz que Jesus, no versículo 37, voltando-se, achou-os dormindo e disse a Simão Pedro: tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora comigo? Meus amados irmãos, Jesus pediu ajuda aos seus discípulos, companhia, e os seus discípulos dormiram. Os seus discípulos o deixaram desamparado. Meus amados irmãos, nós temos que pensar no que Jesus nos fala e não podemos dormir, cochilar ou vacilar. Por isso é que Jesus diz: vigiai e orai, versículo 38, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus amados irmãos, o cristão tem que ter uma vida constante
de leitura da palavra de Deus, de oração, de comunhão com Deus, E diz que ele fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Reiterando-se de novo, repetiu as mesmas palavras, versículos 39. E os discípulos, voltando, achou-os outra vez dormindo. E quando foram perguntados: por que vocês dormem? Não sabiam o que responder. Meus amados irmãos, nós temos que ver esse ensino precioso registrado pela atitude dos discípulos, e não podemos dormir, não podemos vacilar. Nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigiando. E diz aqui que Jesus o achou dormindo e não sabiam o que responder. Sabe quando você não sabe o que responder? Significa que você não fez o que lhe fora orientado ou ensinado. E você então, em vez de você falar assim: eu não prestei atenção, ou eu errei, você fica calado. E eu deveria dizer assim: eu não prestei atenção, eu não vigiei, eu não orei. E diz aqui que Jesus os achou outra vez dormindo e não sabiam como responder. E eles ficaram alertas. Diz aqui o versículo 41: e pela terceira vez ele disse: ainda dormis? Repousai, basta. Chegou a hora que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, meus amados irmãos, veio uma terceira vez e eles ainda estavam dormindo. Eles não acordaram. Meu amado irmão, minha amada irmã, não vacilem, não estejam dormindo. Jesus nos chama, Jesus nos convoca, Jesus quer que nós estejamos com Ele, Jesus quer que nós sejamos companheiros dEle, Jesus quer que nós sejamos firmes na obra dEle, Jesus quer que nós desempenhemos bem o nosso papel, para que o reino de Deus seja engrandecido. E eu espero e eu tenho certeza que os meus amados irmãos da IPI de Vila Formosa não estarão deixando de ouvir as orientações da palavra de Deus, buscando a direção de Deus, para que nós não sejamos como os discípulos naquele momento. Os discípulos tiveram momentos muito bons, e nós citamos muitos momentos deles, mas neste momento, por 3 vezes, meus amados irmãos, eu não quero ser chamado a atenção por não ser alguém que vigiou, que orou e que buscou a direção de Deus. Eu tenho certeza que meus amados irmãos, também da IPI de Vila Formosa, não querem que isto aconteça, para que nós sejamos vibrantes, para que nós caminhemos com Jesus, para que Deus sinta que nós somos servos bons e fiéis, e que Deus, ao olhar lá dos céus, olhe para a minha vida e para a sua vida e possa ter: olha como eles caminham, como eles vigiam, como eles oram, como eles buscam a direção de Deus. E meus amados irmãos, eu tenho certeza de que nós entenderemos a vontade de Deus, entenderemos o propósito de Deus para nossas vidas e seremos servos que serão bênção nas mãos de Deus na IPI de Vila Formosa. Por isso, meus amados, eu trouxe este exemplo, que embora pareça negativo em princípio, nós temos que entender que foi registrado para que nós pudéssemos aprender. E, meus amados irmãos, quando é que nós dormimos e não lembramos das palavras de Deus? Quando nós não somos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Aqueles que não ouvem e não praticam a palavra de Deus. Nós temos que ser ouvintes e praticantes. E eu tenho certeza que os meus amados, que a IPI de Vila Formosa será esta bênção na caminhada do Senhor até que Ele venha. Deus nos abençoe e que nós sejamos companhias preciosas nas mãos do Senhor para crescimento do seu reino
aí na IPI de Vila Formosa. Que a paz do Senhor esteja com você e com a sua família. Amém, amém, amém. Vamos orar? Abençoa os meus amados irmãos. Senhor, que nós continuemos a ser servos que vigiam, servos que buscam a tua direção em oração, para que nós sempre sejamos encontrados com vidas onde estejamos fazendo a tua vontade, onde estamos sendo bênção, onde somos orientados pelo teu Espírito Santo, onde nós jamais somos pegos de surpresa pelo inimigo, porque nós estamos vigiando e nós enfrentamos o inimigo e as suas artimanhas e saímos vencedores, porque ouvimos e praticamos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto nos deixa bem claro este momento dos discípulos com o Senhor, quando eles poderiam estar ao lado de Jesus, orando com ele, sustentando, mas eles dormiram. Senhor, que este momento não se repita na minha vida, nem na vida dos meus amados irmãos na IPI de Vila Formosa, mas que nós estejamos sempre vigiando e orando. Abençoe a todos, que a tua paz e o teu amor esteja presente na vida destes irmãos e da nossa igreja, em o nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Neste
receber a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.